3 lições de Zygmunt Bauman para sobreviver ao mundo líquido. Este é o tema do vídeo de hoje e solta a vinheta. Sou Pedro Henrique Máximo, arquiteto, professor e pesquiso Bauman há mais de 10 anos e criei este canal aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre os conceitos e as ideias fundamentais desse sociólogo que é muito importante para mim, por isso o nome deste canal, Meu Amigo Bauman. E acredito que para você também, de alguma maneira, o título desse vídeo te chamou atenção e por isso você está aqui. Tem um link aqui abaixo, te convido para poder acessar. É o link da comunidade dos baumanianos e baumanianas e vai ser muito legal te receber, a comunidade de baumanianos que a gente está construindo aqui. Bom, pessoal, selecionei 3 conceitos, 3 ideias que me ensinaram muito e que para mim serviram como uma espécie de salvaguarda para sobreviver esse mundo confuso, esse mundo difícil, e que eu acredito que para vocês também serão muito importantes. A primeira lição que eu quero conversar com vocês, trocar com vocês, é a questão do peso que há sobre os nossos ombros, sobre os ombros dos indivíduos, de fenômenos e consequências desses fenômenos que não são fenômenos que nós produzimos. Em síntese, eu estou falando da miséria, eu estou falando da falta de segurança, eu estou falando de um conjunto de fenômenos que produzem várias angústias e que o discurso neoliberal, que é um discurso que o Bauman analisou com uma lupa e posteriormente criticou com muita ênfase, é esse discurso de que nós temos que resolver por nós mesmos os problemas que são construídos em outro nível, em outra esfera, basicamente na esfera social, e que provocam as mais diversas questões que a gente vive, ansiedade, medo, insegurança e daí por diante. Então, o Bauman ele destaca isso como uma das características importantes do nosso tempo. Primeiro, há sobre os ombros dos indivíduos uma responsabilidade excessiva, uma sobrecarga de responsabilização, como se nós mesmos tivéssemos que resolver esses problemas aí, construindo, obviamente, uma muralha, uma fortaleza nas nossas vidas privadas, né, para tentar sanar esses problemas que estão presentes na ordem coletiva e que o Estado, o novo Estado neoliberal, abriu mão de resolver para a gente. Por outro lado, o Bauman conclama os seres humanos deste planeta a responsabilização sobre seus atos. E essa responsabilização vem junto, vem casadinha com outro conceito, que é o conceito de autonomia. E aí há que se ter uma justa medida entre essas duas coisas. A responsabilidade social sobre o que ocorre na esfera social e a responsabilidade individual dos nossos próprios atos. Então, essa questão da autorresponsabilidade, que o Bauman coloca muito em Modernidade Líquida, esse livro é um livro que ele discute muito isso, tem muito a ver com a ideia de autonomia, para lidar com a liberdade que nos foi concedida por esse momento da história, que é um alto grau de liberdades individuais. E nós precisamos nos responsabilizar por essa liberdade, respondendo por nossos atos, obviamente, atos que estão ali na esfera e na escala das ações individuais. O que é produzido em larga escala, na escala da sociedade, nós não necessariamente precisamos nos responsabilizar por isso, criando, por exemplo, uma noia, uma paranoia por segurança, porque, na verdade, isso foi privatizado. O Bauman usa um termo interessante que é o termo de privatização da segurança, por exemplo. É um termo que ele usa bastante. Vou dar um exemplo da área da economia que eu acredito que vai ser fácil para todo mundo entender o que ele disse de modo teórico. O Estado, ele, em tese, é responsável por uma série de seguranças sociais, estabilidade da moeda, emprego e daí por diante. No entanto, a partir do neoliberalismo, ele abriu mão de se responsabilizar por essas características. Então, cada indivíduo dentro de suas casas, dentro de seus apartamentos, é que tem que, abre aspas, se virar para poder garantir a sua própria aposentadoria, garantir o seu emprego, às vezes trabalhando em 3, 4, 5 empregos, para poder garantir uma renda, porque o Estado abriu mão, deixou de garantir o estado de bem-estar social. E para deixar a situação um pouco mais complicada, é que esse modelo de organização social
baseado no indivíduo que está lá na Margaret Thatcher, no Ronald Reagan, dos anos 80, basicamente dos anos 80, esse conjunto de ideias virou uma grande ideologia que várias pessoas aderiram, compraram, né? E que é a tônica do novo mercado. Você tem que dar conta do seu seguro de vida, você tem que dar conta da sua aposentadoria, a ascensão social é meritocrática, então tem uma série de valores que são difundidos por essa ideologia que pressionam cada indivíduo dentro de cada quarto, dentro de cada apartamento, enfim, em suas casas, sobre questões que não foram essas pessoas que produziram. Direto agora para a segunda lição, que tem muito a ver com essa, da autorresponsabilidade e da autorresponsabilização que o Bauman colocou, vem o conceito de solidariedade. Esse conceito é muito importante e mexeu muito comigo à medida em que fui tomando contato com esse conceito, com essa ideia. O nosso senso comum diz pra gente que solidariedade está muito próximo do conceito de empatia, da ideia de empatia. Para o Bauman, não basta ter empatia. Não basta ter essa compreensão sobre solidariedade. Para ele, é fundamental que a gente se engaje em relação às diferenças. Isso para ele é solidariedade. Tem um trecho importante de Modernidade e Ambivalência que ele trata desse assunto que é lindo, assim. Ele fala da seguinte maneira: a única maneira possível de eu garantir a minha sobrevivência como um sujeito que tem as suas particularidades e suas diferenças e suas estranhezas é a partir do momento que eu ajo com solidariedade, engajando na proteção da diferença das outras pessoas. O direito que eu tenho à minha estranheza é o mesmo direito que o outro tem à estranheza dele próprio. E nós precisamos nos proteger e nos engajar nessa proteção, porque só com o direito do outro, a sua estranheza, é que é possível o meu direito à minha estranheza. E para isso eu preciso me engajar na proteção dessas diferenças, independentemente de qualquer diferença que seja. Vou dar um exemplo agora muito importante, né? No Brasil a gente teve uma separação quase que estratégica, política, entre pessoas com deficiência, que passaram a ter uma espécie de ensino especial, dos alunos que não são acometidos por nenhuma deficiência dentro de sala de aula. E essa separação não favorece o contato com o diferente e, por consequência, não favorece essa construção de um ambiente solidário, de um ambiente com solidariedade. Então esse é um exemplo do que o Bauman quis dizer. Nós precisamos, além de ter contato com as diferenças, né, com as pessoas que são diferentes de nós, independentemente de qualquer diferença religiosa, cultural, étnica, qualquer diferença, e nos engajar para que essa pessoa tenha a sua integridade psíquica, física, cultural preservada. Então, para finalizar esse segundo tópico, a solidariedade é o ponto fulcral da teoria baumaniana para a construção de uma sociedade com um tecido social mais coeso, mais coerente, apto para lidar com todas as mudanças que o mundo contemporâneo tem trazido. Diásporas, imigrações e daí por diante. E por fim, o terceiro tópico é sobre o medo. Todo mundo sente medo. O medo faz parte da nossa construção de vida. Freud identificou 3 fontes de medo que são históricas e que estão no traço da nossa construção enquanto civilização, enquanto humanidade. Primeiro medo, indicado por Freud, o medo da superioridade da natureza, dos desastres naturais, que historicamente a gente viu acontecer no mundo todo, desde que nos conhecemos como seres humanos, que nos reconhecemos como seres humanos. O segundo tem a ver com o medo da fragilidade dos nossos corpos. Nossos corpos, do ponto de vista biológico, são muito frágeis e nós desenvolvemos, ao longo do tempo, medos fundamentais e importantes em relação a este tópico. O terceiro medo é o medo da gente não conseguir se adequar, se adaptar e de ser aceito nos nossos circuitos sociais. E o Bauman, ele faz um destaque importante. A pandemia mostrou algo diferente para nós. Há uma ênfase na fragilidade dos nossos corpos. Ela volta com muita força no período da pandemia. Mas basicamente os nossos medos, a fonte das nossas angústias e dos nossos medos
está nas nossas dinâmicas sociais. E por isso, os nossos medos, eles são basicamente difusos. Eles não têm uma fonte clara. Eles não têm uma origem clara. Tá? Os nossos medos, eles não têm, a priori, nome, endereço, não têm cheiro. Eles vêm de diversas fontes e, consequentemente, as nossas respostas, as respostas que nós damos a esses medos, também acabam sendo muito difusas. A gente acaba se protegendo demais do ponto de vista social. E aí temos só um detalhe importante que o Bauman coloca, é que parte da fonte desses medos vem exatamente do primeiro tópico que a gente conversou, que é sobre a decisão do Estado de retirar parte de sua responsabilidade sobre o controle desses medos, como a insegurança, a falta de certeza, por exemplo, do ponto de vista trabalhista, a falta de segurança do ponto de vista alimentar. Nós não sabemos como vai ser daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 1 mês, como que a gente vai se encontrar na nossa dinâmica, da nossa pirâmide social, da moradia, do emprego, né? Tudo tem se transformado numa velocidade tão intensa, tão grande, e quando o Estado se retira dessa responsabilidade, as nossas incertezas aumentam profundamente. E, consequentemente, a fonte dos nossos medos se multiplicam. Né? Para pessoas que têm filhos, por exemplo, isso se torna um medo quase que aterrorizante. Né? As pessoas não conseguem dormir e daí por diante. Em função, um exemplo de uma fonte que o Bauman conseguiu detectar da origem desses medos contemporâneos. Uma delas, com certeza, se chama neoliberalismo, no qual o Estado fez questão de se retirar da responsabilidade com todos os cidadãos que ele prometeu, ao longo de toda a história moderna, proteger e garantir segurança. Bom, estes são as 3 lições, algumas duras, difíceis, mas que são lições que me ajudaram a lidar um pouco melhor, não com menos angústia, mas um pouco melhor com as contradições do mundo contemporâneo. É muito importante ter clareza das contradições desse mundo, como o Bauman colocou, para que a gente consiga praticar melhor a nossa liberdade, porque a gente consegue ter mais ferramentas e mais informações para agir. Eu espero que tenha feito sentido para você e, por gentileza, se fez, escreva aqui embaixo. Se não fez também, não tem problema, escreva aqui embaixo e aí a gente vai conversar e construir, enfim, uma relação nós com as ideias do Bauman, com os escritos do Bauman. E não se esqueça de curtir o vídeo, caso você tenha gostado. Se você não gostou também pode colocar para baixinho, não tem problema. Eu quero ouvir, eu quero conhecer a sua percepção sobre o que a gente começou a conversar. Quero lembrar aqui, fazer um destaque. Essa não é a visão completa desses temas que eu trouxe. É só uma introdução, é só o início. A gente só está começando. Faça parte da comunidade de baumanianos e baumanianas aqui no YouTube, no Brasil. E por fim, a gente já começou a nossa comunidade lá no Instagram, @meuamigobauman. Tá super legal, a gente já tem uma comunidade super divertida lá. E a gente se vê, então, no próximo vídeo, com um novo assunto, com um novo tema. E espero ser a partir do seu comentário. Tchau!